I still have a dream. Trabalhadores do campo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Em 1937, através de um golpe de Estado, Getúlio Vargas, até então presidente do Brasil, instituiu o Estado Novo. Entre 1937 e 1946, Vargas centralizou o poder no Brasil com um objetivo: reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Uma das principais características do governo Vargas foi a propaganda de seu governo através do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O DIP foi responsável por exaltar Vargas e silenciar quem se manifestasse contra, seja imprensa, teatro, cinema ou música. Mas será que houve resistência contra o Estado Novo? Como o DIP agia? Qual a forma de censura do governo Vargas? Para responder essas e outras perguntas, o Pod História convidou a doutora Tânia Regina de Luca, professora de História do Brasil República da Unesp, do campus de Assis, e especialista na área de História e Imprensa. Então pegue seu lápis, seu caderno e prepare-se, porque o Pod História está começando. Pessoal, antes de começar o episódio, eu tenho alguns anúncios para fazer. Primeiro, é para pedir que você apoie o Historiando. Atualmente, na página do Historiando e do Apoia-se, os apoiadores podem contribuir de duas formas. A primeira forma é que a partir de R$2 você ganhará o combo fã. Com esse apoio, você terá seu nome citado no próximo episódio do Pod História e também receberá spoiler dos próximos episódios e convidados do podcast. A segunda forma de apoio é que a partir de R$5 você ganha o combo super fã. Com esse apoio, você terá todos os benefícios do apoio anterior e, além disso, receberá os episódios do Pod História de forma antecipada, poderão enviar perguntas para os convidados do Pod História. Em cada episódio, serão selecionadas 3 perguntas para os professores convidados. Para apoiar, basta pesquisar por apoia.se/historiando ou clicar no link na bio da página do Historiando no Instagram. Seu apoio é importante para manter o Historiando no ar. Apoie essa ideia e contribua para a divulgação da história. O segundo anúncio é para pedir para você seguir o Historiando nas redes sociais. É importante seguir, pois assim você não perde nenhum episódio do Pod História e, além disso, o Historiando realiza postagens diárias com dicas de livros, entre outras coisas. Para seguir, basta pesquisar por historiando.ler no Instagram, Twitter ou Facebook. O terceiro e último informe é para você que escuta o Pod História no Spotify. No canto superior esquerdo, do lado do nome podcast, tem a opção seguir. Siga o Pod História no Spotify e a plataforma te informará toda vez que um episódio novo sair. Professora, antes da gente começar o debate, se apresente aos nossos ouvintes, por favor. Pois não, João. Primeiro eu queria agradecer o seu convite, é um prazer aqui participar dessa sua iniciativa de levar a história para um público mais amplo, não necessariamente só o historiador. Bem, João, eu me formei na USP em História, depois eu fiz o mestrado e o doutorado também na USP, em História Social, e depois eu comecei a trabalhar, onde eu trabalho até hoje, no Departamento de História, né, da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, que é uma universidade pública espalhada pelo interior do estado de São Paulo. E o campus no qual eu trabalho é o campus da cidade de Assis, que é uma cidade que fica a cerca de 500 quilômetros, para os nossos ouvintes terem uma ideia, da capital do estado de São Paulo, que é a cidade de São Paulo. E lá eu dou aula de historiografia, também de História Social da Cultura, e trabalho nos cursos de pós-graduação, né, nível de mestrado e de doutorado. E as minhas pesquisas, João, estão ligadas à questão da imprensa, né? Então, a história da imprensa, intelectuais em imprensa. Então, os trabalhos, as pesquisas, as minhas orientações vão sempre nessa direção. Hoje em dia, né, todos nós temos o currículo público, né? Basta escrever o nome da pessoa e a palavra mágica Lattes, e aí todo mundo sabe o que você publica, o que você faz, enfim. É um jeito da gente democratizar para toda a sociedade qual é a pesquisa que os trabalhadores brasileiros da educação superior fazem, né? Então, resumidamente, é isso, João. Professora, em 1935, antes do DIP ser criado, né,
foi criada a Lei de Segurança Nacional, institucionalizada na Constituição de 37 do Estado Novo, que previa a censura de jornais, filmes, peças de teatros e no rádio também. Quais as punições o governo aplicou para quem descumprisse a Lei de Segurança Nacional? Então, João, essa sua pergunta é bastante interessante, né? Até porque a Lei de Segurança Nacional atualmente tem sido bastante citada, né, por vários motivos. Mas vamos à sua pergunta. A primeira Lei de Segurança Nacional, João, ela foi criada em abril de 1935. Né? Para quem gosta de número, é a Lei número 38. E veja, abril de 1935, João, nós estamos num momento democrático, é importante que as pessoas lembrem disso, né? O Vargas toma o poder em 1930, até 1934 nós temos o que a gente chama o governo provisório, mas em 1934 é promulgada a Constituição. Então, em abril de 35, nós estamos numa ordem democrática, né? Teoricamente, todas as instituições democráticas estão funcionando. E a Lei de Segurança Nacional, ela é uma lei para proteger o Estado, é uma lei da segurança do Estado. Então, se o Estado é colocado em risco por algum golpe, né, alguma tentativa de desestabilizar o Estado, existe um regime especial. E esse regime especial, para julgar esses casos, é a Lei de Segurança Nacional. Então, quando ela é criada, nós estamos num momento democrático ainda. Tá? O que vai acontecer? Todo mundo deve lembrar, ou se não lembra, vamos citar, que em novembro de 1935, veja, estou te dizendo, a lei é de abril, né? Em novembro de 1935 é que a gente tem a revolta comunista, né? Que é chamada intentona comunista. Claro que quem chama de intentona é o governo, porque não sei se todo mundo sabe, mas intentona quer dizer uma coisa louca, né? Uma coisa sem sentido. Então, a gente nem deve chamar de intentona comunista, porque assim é que o governo chamava o movimento. Na verdade, a gente teve uma revolta, né, comunista em 1935, em novembro de 35. Então, de fato, aí a Lei de Segurança Nacional pode ser acionada, né? Porque você está colocando em risco, é uma tentativa de derrubar o governo. Justamente por conta disso, né, é que o Vargas vai criar, né, uma outra lei, que é uma lei de crimes políticos, que é uma lei de dezembro de 35. Você veja, né, por que os historiadores dão atenção às datas? Porque as coisas não surgem do nada. Você tem essa lei que existia, ninguém sabia que ia ter a tentativa do movimento comunista, obviamente. Mas, existe, e isso é dentro do organismo jurídico correto do ponto de vista democrático, que um regime especial para julgar casos especiais. É para isso que surge a lei, a Lei de Segurança Nacional. Quando tem a revolta comunista, o Vargas, né, ele cria uma outra lei, que é de 14 de dezembro de 35, logo depois da revolta, para julgar crimes políticos. E é nesse contexto, João, que vem a criação de um tribunal especial, que é o Tribunal de Segurança Nacional. Quer dizer, é este tribunal, na verdade, né, que é um tribunal especial, ligado à justiça militar, e que vai funcionar, ele está previsto, inclusive, na Constituição de 34, mas ele só pode funcionar no estado de guerra. E, justamente, a gente está no estado de guerra em dezembro de 35 por conta, né, desse movimento comunista. Então, veja, João, que interessante. Vamos dizer assim, que o funcionamento plenamente democrático da Constituição de 34 dura muito pouco, porque já no final de 35, em função do movimento comunista, você tem a Lei de Crimes Políticos, você tem a instauração do Tribunal de Segurança Nacional, e depois você vai ter, como você já citou, em novembro de 37, o golpe de Estado, uma nova Constituição, e que vai transformar esse Tribunal de Segurança Nacional num órgão permanente. Né? Então, o que esse órgão vai fazer? Na verdade, ele vai
julgar, vai perseguir, melhor dizendo do que julgar, não só os comunistas, como foi no começo, mas todos os inimigos do governo Vargas. Por exemplo, os integralistas, que também vão tentar fazer um movimento contra o governo, pessoas que a gente pode chamar de políticos do espectro liberal. Por exemplo, o Armando de Salles Oliveira, né, que era um paulista candidato à presidência da República, de uma eleição que não houve por conta do golpe do Estado Novo, o Otávio Mangabeira. Então, a gente pode dizer, de fato, João, que esse aparato ele começa dentro do próprio Estado Democrático, quando se cria a Lei de Segurança Nacional, ele vai sendo, em função da conjuntura da revolta comunista, né, abre-se a oportunidade para criar uma lei contra crimes políticos, um tribunal de segurança nacional, depois um golpe de Estado e uma Constituição de 37, obviamente outorgada, que vai transformar esse tribunal em permanente. E você pode me perguntar, e ele vai durar até quando? Até o final do Estado Novo, em 45. E todo mundo que foi condenado por esse tribunal, João, vai ser anistiado quando cai o Estado Novo em 45, e todo mundo que participou, né, de alguma forma, né, foi julgado por esse tribunal pelos motivos de ser oposição ao governo. Então, o que você precisa fazer para cair nas malhas da lei e desse tribunal ou da lei de crimes políticos? Você tem que ser um opositor do governo. Então, não vamos imaginar que são só os comunistas, que seria a esquerda, mas a extrema-direita com os integralistas, eles também foram alvo do tribunal, assim como políticos que a gente pode chamar de liberais. Então, veja que é todo um aparato que vai sendo criado. Em 1939, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, o famoso DIP. Explique para os ouvintes qual a função que o DIP teve no Estado Novo. João, de novo, uma pergunta super legal e difícil de responder, né? Você está totalmente correto, João. O DIP em si, ele é criado em 39, 27 de dezembro de 39, se a gente quiser a data exata, né? Mas vamos lembrar que você mesmo nos disse na introdução que o golpe do Estado Novo é de 37. Então, você veja, seria o caso de perguntar, ficamos 2 anos sem nada, né? Porque demos o golpe em 37 e só fomos ter controle em 39. Não é verdade, João, porque desde 1931 existiram vários antecessores do DIP. Então, por exemplo, o primeiro deles é o Departamento Oficial de Propaganda, né, que tinha a função de fornecer dados para a imprensa, né, de dados para o controle, inclusive, da radiodifusão. A gente não pode esquecer que o rádio era uma novidade, né? Não vamos esquecer que a primeira transmissão de rádio no Brasil é de 1922, né, durante a comemoração do centenário da independência, né? E depois, é só em 1931 que o rádio vira, de fato, um meio de comunicação de massa, quando o Vargas autoriza que o rádio possa fazer propaganda. Então, ele vira um meio de comunicação de massa. Antes, você precisava comprar o rádio e pagar para ouvir o rádio. Depois, quem vai pagar para que você possa ouvir o rádio são as propagandas. Então, o Departamento Oficial de Propaganda, que é de 1931, já tem uma atenção para o rádio, né? Em 34, esse departamento deixa de existir, vem o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, que tem a função não só de tomar conta do rádio, da cultura, do cinema, dos filmes. Veja, eu estou falando em 34, ainda não é ditadura, tá certo? Ainda estou na Constituição. Mas você veja que esse governo já tem uma preocupação, né, de produzir filmes, de produzir programas de rádio, né, de produzir uma série de informações a favor do que o governo está fazendo. É em 34 também, João, que uma figura muito importante vai aparecer, que é o Lorival Fontes, né? Ele é um jornalista, escritor de Sergipe, e que vai assumir
o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, que em 1938, já depois da ditadura, olha que legal, ele vai aumentar as suas obrigações e vai virar Departamento Nacional de Propaganda, né? E ele que vai criar, já continua o Lorival Fontes aí, ele que vai criar, por exemplo, a Hora do Brasil, que é uma coisa que existe até hoje, né? E depois, é só em 1939, como você bem falou, que um departamento com uma dimensão muito maior, muito mais complexa, com funções muito mais amplas, vai ser criado em 1939. Então, é importante que os ouvintes percebam, né, que o DIP é resultado de um processo que começa lá quando Vargas chega ao poder. E em 1939, ele, de fato, aumenta muito o poder do DIP, porque o DIP vai centralizar toda a propaganda do governo, de todos os ministérios, de todas as autarquias. Quer dizer, tudo vai começar a passar pelo DIP, que vai ter várias, né? Se você pegar a lei, é fácil achar, só você botar o número do decreto, né? É o decreto 1915, Decreto-Lei 1915, de 27 de dezembro de 1939, você chega imediatamente, está disponível online, você pode ler o decreto que cria o DIP, que tem uma série de divisões. Então, por exemplo, ele tem uma divisão de divulgação. O que vai fazer essa divisão de divulgação? Vai fazer folheto, cartazes, publicar livros, fazer concursos, incentivar a produção cultural de uma forma geral. Ele tem depois uma outra parte que é de radiodifusão. Então, uma parte do DIP está preocupada com controlar o rádio, o que se fala no rádio, o que se coloca no rádio, fazer, inclusive, o programa Hora do Brasil. Tem uma outra divisão do DIP, para você ver como é complicado, que vai trabalhar com teatro e cinema. Então, vai fazer, por exemplo, o Cine Jornal Brasileiro, né? Então, nenhuma peça de teatro, nenhum filme pode passar em qualquer cinema ou em qualquer teatro do Brasil sem antes ter passado pelo controle da divisão de teatro e cinema do DIP. Inclusive, João, eles publicavam a lista, né, de todas as peças que tinham sido censuradas no Diário Oficial. Então, você vai vendo como eles vão controlando, né? Eles tinham também uma divisão de turismo, que a função era divulgar o Brasil no exterior. Para nós aqui, o que acho que interessa mais, uma divisão de imprensa. Tinha por objetivo informar, controlar, né, e registrar. Se você quisesse ser um jornalista, você tinha que se registrar no DIP, na divisão de imprensa. Se você quisesse lançar um jornal, João, você tinha que ir lá e pedir autorização para o DIP, né, dentro dessa divisão de imprensa. Então, você veja que, ao mesmo tempo que eles controlam as informações, eles também fazem propagandas, porque eles produzem filmes, eles produzem livros, eles fazem concurso de literatura, eles publicam revistas, né, como a Travel in Brazil, que era escrita em inglês, Viagens para o Brasil, que era escrita em inglês da divisão de turismo. Tem a revista Cultura Política e várias outras publicações. E depois, em 1940, João, começa a se criar os DEIPs, os Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda. Então, é um sistema bastante complexo, que controla e promove o governo, porque qualquer coisa de esporte, qualquer manifestação pública, tudo tinha que passar por esse enorme, vamos dizer assim, departamento. E olha como é triste isso, João. Onde é a sede do DIP? Onde era o Congresso Nacional? No Palácio de Tiradentes. Quer dizer, o Palácio Tiradentes, vamos dizer, o Tiradentes, que é o símbolo, né, da liberdade, no Palácio Tiradentes, aonde funcionava o Congresso Nacional, como o Congresso Nacional, obviamente, é fechado, o DIP, né, toma conta daquele espaço e vai ter todas essas atividades que eu falei para você.
A Agência Nacional foi outro departamento que funcionou juntamente com o DIP. Essa agência produzia, inclusive, notícias e artigos que eram incluídos dentro dos periódicos dos jornais, né? Como que essa agência contribuiu para a censura durante o Estado Novo? E eu fico me perguntando que tipo de publicações eles colocavam nos jornais. Então, João, a sua pergunta está correta, quer dizer, a Agência Nacional, o que é, para as pessoas entenderem, né? É uma agência estatal de notícias, né? Então, você tem, por exemplo, a United Press, a Associated Press, a Havas, inclusive a Transocean, que era uma agência de notícias do governo alemão, nazista, né? Que funcionava no Brasil. Então, a ideia da Agência Nacional, ela é criada pelo Licurgo Costa, que é um jornalista de Florianópolis, né, de Santa Catarina. Ele vai criar essa agência dentro do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural. Ela data de 1937, e ela surge como uma repartição dentro disso. Qual é a ideia dela? A ideia é que ela produza as informações a respeito do país, né? Porque, veja, para você pagar o serviço da United, da Associated ou da Havas, isso é pago, é caro. Então, um pequeno jornal, por exemplo, não teria como pagar um jornal do interior, ou mesmo um jornal de uma capital que não tivesse muitos recursos, não teria como pagar para receber essas notícias. Então, a ideia é que essa agência, que chegou a ter mais de 100 pessoas trabalhando para ela, ela funcionava como uma produtora de jornais, né? Ela, de fato, distribuía gratuitamente as notícias e as fotografias, as imagens sobre o país e, sobretudo, sobre os feitos do governo Vargas para o Brasil e para o exterior, porque, inclusive, isso era produzido em língua estrangeira, em várias línguas estrangeiras. Então, a importância dela é enorme, né? Porque, inclusive, a agência vai distribuir as notícias do Brasil para o exterior usando as nossas embaixadas, usando o próprio Itamaraty, né? Então, o que a gente percebe, né, é que ela faz uma publicidade do governo, e muitas vezes ela dizia até em que página isso teria que estar no jornal. De certa forma, ela passa a fazer o jornal, porque ela manda tudo mastigado, você percebe? Então, é como se você recebesse, você é dono de um jornal, você recebe as notícias prontas, né, já escritas, com os dados, com as fotografias, o que você tem que fazer é publicar. Né? E claro que isso é uma forma de controle da imprensa, né? E se você tentasse publicar coisas que não agradassem o governo, como é que eu te pego, João? Por uma forma muito simples, né? O papel de imprensa era um papel que vinha importado, e o governo importava esse papel. Esse decreto é de fevereiro de 1938, é o decreto número 300 de fevereiro de 1938. O governo importa o papel e vai vender esse papel sem as taxas de importação para a imprensa, o papel de imprensa. Então, de novo, vamos supor que você é um dono de um jornal e você publica alguma coisa que não agrada o governo e que você sabia que você não deveria publicar. É simples, João, eu corto a tua cota de papel, né? Então, para você publicar o seu jornal, você vai ter que pagar, né? O custo desse papel vai ficar astronômico, porque todas as taxas de importação e todo o subsídio do governo você vai perder. Então, de fato, significa que o seu jornal, na prática, ele é economicamente inviável, né? Então, você veja, eles atuam de várias formas. Por um lado, isso é um incentivo econômico, porque você recebe o jornal, o papel jornal, a um preço muito barato, porque ele é subsidiado pelo Estado. Também você economiza na fatura do jornal, porque você é inundado com informações que vêm da Agência Nacional, né? Informações, fotografias, etc. E um outro jeito de eu te pressionar, João, é eu tirar a publicidade do governo do seu jornal. A gente sabe a força disso até hoje, né? Então, cerca de 60% da publicidade vinha, e uma boa parte ainda hoje continua vindo, da publicidade oficial. Então, quem é que não quer ter
uma publicidade, estou falando dos anos 30, mas vale para hoje, do Banco do Brasil ou de grandes empresas do governo, né? Então, veja, a Agência Nacional ela está ligada, né, primeiro ao Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, e depois ela está ligada, quando o DIP é criado, ao Departamento de Imprensa. Então, ela produz uma enorme quantidade de coisas. E quando ela desaparece? Em 1945, ela vira uma autarquia. Ela deixa de estar ligada diretamente ao governo, como ela estava até o final do Estado Novo, em 1945. O DIP atuava para promover o Estado Novo, e para tal promoção, o departamento atuou em todas as esferas de divulgação possíveis, né? Aí vai a imprensa, os programas de rádio e etc. No jornal, o DIP tanto promovia o governo, com elogios, obviamente, quanto censurava os jornais que passavam por uma espécie de inspeção antes de irem para as bancas. Como o governo fez, através dos seus órgãos, das suas organizações, para silenciar tantos jornais ao mesmo tempo no país? Porque os jornais, a maioria deles, saem de forma diária as notícias, né? E tem muitos jornais. Na época já tinham muitos jornais no Brasil. Como eles faziam para silenciar tantos jornais ao mesmo tempo? Então, João, veja que a estrutura é complexa. Primeiro, para um jornal existir, ele tinha que estar registrado no Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Então, existem dados mostrando quantos pedidos foram feitos e quantos foram recusados. Então, se você tivesse, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui hipotético, vamos supor que nós dois temos uma posição conhecidamente pouco favorável ao governo e vamos tentar lançar um jornal. Nós não vamos obter autorização, né? Porque dentro do departamento da divisão de imprensa existe o Conselho Nacional de Imprensa, que é criado em 39 e que é, vamos dizer assim, o órgão que vai assessorar o funcionamento da divisão de imprensa e que vai autorizar ou não, né, a nossa existência. A mesma coisa para jornalistas. Quer dizer, se você quisesse atuar como jornalista, você também tinha que se registrar no DIP, mesmo se você fosse um jornalista do exterior. A mesma coisa para as gráficas. Então, veja, né, há uma tentativa de você controlar em todos os sentidos. Primeiro, porque se eu fizer alguma coisa, tem uma boa dose de autocensura, né? Se você sabe que você vai fazer alguma coisa, que você vai bater de frente, você pode perder a propaganda, o dinheiro vai ficar caro, porque você não vai ter a cota de papel, e você pode ter a sua publicação ou suspensa, ou simplesmente ocupada, que foi o que aconteceu com o jornal Estado de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo, claramente, era um jornal pouco simpático ao regime, né? Em 1940, o jornal O Estado de São Paulo foi tirado dos seus proprietários, na época a família Mesquita, e passou a ser um órgão, né, controlado pelo governo, mas não só o Estado de São Paulo. Por exemplo, o jornal À Noite, o jornal Amanhã. Então, a possibilidade de você se opor, se você é um grande órgão de imprensa, ela fica pequena, né? É claro que você pode achar folhetos, uma publicação clandestina, mas se você está fazendo as coisas de um ponto de vista legal, tem um incentivo para você, em termos da propaganda, de financiamentos do Banco do Brasil para atualizar os seus equipamentos, e, ao mesmo tempo, a Agência Nacional, que diz o que você pode e o que você não pode publicar, né? E te manda todo o material. Então, por mais que a gente fique pensando, bem, mas como é que eu controlo tudo, né? Você controla tudo a partir dessa estrutura que é feita para o controle. Agora, você também tem toda a razão, João, e é importante que a gente diga isso, o DIP tem todo esse lado, vamos dizer assim, controlador e repressor, mas ele também tem todo um lado de promotor daquilo que ele considera correto, né? Então, por isso, os concursos para filmes, o concurso de literatura, publicações, ele tem uma quantidade enorme de publicações. Claro que são todas publicações
né, simpáticas àquilo que o governo está fazendo, né? Então, por exemplo, quando o regime fez 10 anos, em 1940, o DIP lançou um concurso de monografias, né, as grandes realizações do regime, e saiu uma coleção enorme de livros, né? Ele encomendava livros e pagava bem para você escrever esses livros, né? Então, aí há aqueles que acabam, por motivos vários, ou porque acreditam, ou porque precisa do dinheiro, ou pelos dois juntos, ou por um deles, acaba prestando o serviço para esse órgão, que remunera o que você faz, né? Então, no fundo, é toda uma estratégia, né, que tenta controlar tudo. A gente sabe que nem tudo pode ser controlado, né? Sempre tem um jeito de se burlar de alguma maneira, né? A divisão de imprensa dentro do DIP teve como objetivo garantir a paz, a ordem, a segurança pública, assim como proteger a infância e a juventude no que concerne a manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons costumes, né? Como a publicação de um periódico que era contra o Estado Novo perturbava essa paz, a ordem e a segurança pública? Então, João, veja, por tudo que eu já disse até agora, os nossos ouvintes já perceberam que o controle é bastante estrito, né? Sobretudo em publicações de grande circulação. Então, mas existe a possibilidade de você, não sei se você chega a perturbar a ordem, mas de você ser um pouco do contra, vamos dizer assim, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma revista que eu estudei. Existe uma revista que chama Revista do Brasil. Ela foi publicada em várias fases. A primeira fase dela, ela está em São Paulo, de 16 a 25. Então, não tem nada a ver com o Estado Novo. A segunda fase dela também, ela sai no final dos anos 20, no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com o Estado Novo. Mas a terceira fase dela, João, ela é publicada, né, dentro do grande conglomerado de comunicações que era do Assis Chateaubriand, que eram os Diários Associados. Os Diários Associados, acho que todo mundo, se não sabe, vamos ver agora rapidinho isso, os Diários Associados, que era do Assis Chateaubriand, um jornalista que era dono de uma cadeia de comunicação enorme, que tinha rádios, né, tinha jornais em quase todas as capitais do país, né, publicava uma das revistas mais importantes da época, que era a revista O Cruzeiro, né, uma revista com uma enorme circulação, e dentro desse conglomerado importante, existia uma revista que era a continuação da Revista do Brasil, que foi publicada de 1937 a 1944. Essa revista, João, é uma revista, vamos dizer assim, totalmente diferente da Cruzeiro. Se a Cruzeiro é toda cheia de imagens, né, das novidades que aconteceram, ela é leve, ela é lida por qualquer um. A Revista do Brasil é uma revista, vamos dizer assim, pesada, para intelectuais, né, com letrinha pequena, sem imagens bonitas para você folhear, né? Então, esta revista reuniu um grupo de pessoas que a gente pode chamar de liberais, eles não eram revolucionários, né? Ela era dirigida por um fulano que se chamava Otávio Tarquínio de Souza, que era um advogado, ministro do Tribunal de Contas e um historiador também, né? Quem estuda História do Império certamente já ouviu falar do Otávio Tarquínio de Souza, que fez a biografia de todos os as grandes figuras do Império Brasileiro, né? Do imperador, dos líderes da independência, dos grandes nomes do Império, né? Então, o Otávio Tarquínio era uma pessoa importante. Nessa revista, por exemplo, se você lê a revista, você vê nas entrelinhas, eles não vão escancaradamente dizer somos contra o Vargas, senão também eles iam perder a cota de papel, né? Mas, por exemplo, quando todo mundo falava do Vargas, eles não falavam. Então, é um exemplo que o silêncio pode ser eloquente. Quer dizer, você não falar de uma coisa pode ser uma posição política, você percebe? Né? Eles eram contra o nazismo. Você sabe que até 42, quando os Estados Unidos, né, em 41 a gente tem Pearl Harbor, e em 42 o Brasil entra na guerra do lado dos aliados, mas até esse momento havia uma
simpatia de pelo menos parte do governo em relação aos países do eixo, né? Depois isso vai mudar. A gente sabe quanto Vargas, né, ficou entre um lado e o outro, e o quanto ele tentou negociar o máximo possível o apoio dele aos Estados Unidos, com a construção da siderúrgica nacional, etc., etc. Mas, enfim, essa revista falava contra, né, os ideais de um regime totalitário, mas falava como? Primeiro que ela falava para intelectuais. Quem escrevia nela? Raquel de Queiroz, por exemplo, Mário de Andrade, né, Guilherme de Almeida, grandes figuras, você percebe? E ali, a Lúcia Miguel Pereira, que é uma outra importante crítica literária, e ali, quando você lê a revista, né, você estuda a revista em detalhes, você vê que eles estão fazendo uma oposição a esse governo ditatorial do Vargas, mas é uma oposição que não, como você perguntou, não coloca em risco a paz nacional, você percebe? Porque, primeiro, ela circula num grupo fechado, vamos dizer assim, né? Ela não vai para o grande público, ela é cuidadosa, mas ela tem uma postura, né, contra o que está acontecendo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Eles pegam um trecho de um discurso do Papa, onde o Papa está condenando, né, regimes de força. Bem, você não pode censurar o Papa, tá certo? Então, o que eles fazem? Eles botam um trecho em letras garrafais, né, que a sua santidade falou. Bom, não dá para censurar, mas se você é um bom leitor, você percebe que ali eles estão fazendo uma crítica, né, ao sistema. Né? Você vê críticas, né, veladas, mas críticas ao Hitler, críticas ao Mussolini, elogios os Estados Unidos, antes da gente ficar do lado dos Estados Unidos. Então, é possível uma oposição? Sim, ela é possível, mas ela não coloca em risco, vamos dizer assim, a segurança pública, porque talvez se eles fossem mais agressivos, se eles disfarçassem menos, né? Se eles fossem menos cuidadosos, talvez eles tivessem batido de frente. E também são grandes nomes, né? Você pega Raquel de Queiroz, Mário de Andrade, né? O próprio Otávio Tarquínio de Souza, que era uma figura muito importante na época, e outros grandes nomes que estão na revista, e que certamente é lido por um grupo muito pequeno. E eles não são revolucionários, eles são liberais, eles são democratas, né? Eles são antivarguistas, é essa gente que depois, alguns deles vão para o UDN, né? Que vai ser o partido de oposição ao Vargas depois da queda do Estado Novo, depois de 45. Professora, o Departamento de Imprensa e Propaganda tinha algum tipo de critério para avaliar se determinada matéria poderia ser publicada? O critério é o interesse do governo, né? Quer dizer, o critério é você elogiar as atitudes e as ações que esse governo está tomando, né? Por vezes, né, vou te dar um exemplo que eu me lembro agora. Me lembro que em 1940, por exemplo, foi proibido qualquer notícia nos cinejornais, né, que falasse a favor da Inglaterra. Porque a gente lembra, né, 1940 parecia que a Alemanha ia ganhar a guerra, né? Porque a Alemanha já tinha, sobretudo em meados de 1940, ela ocupa Paris, né? Ocupa a França, só fica o sul da França como, entre aspas, né, a França livre, mas que de fato era governado pelo Pétain, que era um colaboracionista. Então, quando você chega em meados de 1940, a Inglaterra está praticamente sozinha na luta, né? E a ideia era de que, bom, com aquele bombardeamento constante da aviação alemã em cima da Inglaterra, que a guerra ia acabar, porque eles já tinham pego todo o resto da Europa, né? Então, naquele momento, o flerte, né, não só do Brasil, mas de outros países com a Alemanha, era muito grande, né? Então, um exemplo é esse, que foi proibido nos cinejornais que você falasse qualquer coisa sobre
a capacidade que a Inglaterra estava demonstrando de, vamos dizer assim, aguentar aquele ataque alemão, né? Claro que se você tem que lembrar também que esses grandes jornais, como, por exemplo, eu te citei o Estado de São Paulo, à noite e amanhã, eles já estavam na mão do DIP, né? Então, eles já eram controlados pela divisão de imprensa, né? Então, você não tem muito espaço para uma oposição, assim, vamos dizer, muito aberta, né? Você pode fazer uma oposição desse tipo, como eu te falei, da Revista do Brasil, né? Que é uma oposição, vamos dizer assim, bastante discreta, né? Agora, é claro que a situação vai mudar bastante, João, a partir de 42, né? Quando o Brasil muda de lado, né? E a gente, pelo menos, vai ter que dizer que está lutando pela democracia, a própria organização do DIP, e o DIP vai perdendo força, né? Não é à toa que, em 1942, o Lorival Fontes vai perder o cargo no DIP, né? Ele que tinha sido, vamos dizer assim, uma figura central na organização de todo esse esquema que eu estava falando para você, né? E ele vai perder o cargo, né? Outro vai ser o Major Antônio Reis, que vai tomar o lugar dele. E cada vez fica mais difícil você tomar atitudes, vamos dizer assim, cada vez mais antidemocráticas, se você vai mandar, inclusive, a Força Aérea Brasileira para lutar pela democracia, né? Então, o DIP ele vai perdendo o seu sentido, né? Ele vai perdendo a sua força e o seu controle. E não é à toa que depois ele acaba sendo, junto com o Estado Novo, né? Em maio de 1945, o DIP é extinto e substituído pelo Departamento Nacional de Informações, que aí a ideia já não é uma censura, já não é tal como ele existia, né? Então, também a gente pode pensar em dois momentos dessa censura no Estado Novo, né? Um primeiro momento que vai até janeiro de 42 e depois, né, quando o Brasil, de fato, entra do lado da chamada dos aliados e da democracia, esse tipo de postura autoritária, ele começa a ter que ser flexibilizado, né? Senão, como é que a gente vai justificar que a gente vai morrer pela democracia no exterior e aguentar a ditadura interna? Professora, vamos supor que eu tenho um jornal e eu quero publicar determinada matéria, só que o DIP acaba não aprovando, né? Como que o Departamento de Imprensa e Propaganda me informaria que eu não poderia publicar essa matéria? Você já recebe com a Agência Nacional o que você publica e o que você não publica. E se você me desobedece, no sentido do DIP, né, se você desobedece às ordens, aí você vai ter aquelas punições que eu te disse, que vai desde a suspensão do título, não só do papel, da propaganda, mas o seu título pode ser suspenso por um determinado tempo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a revista do Samuel Weiner, Diretrizes, né? Diretrizes era uma publicação bastante importante, depois o Samuel Weiner vai ser uma figura importantíssima, vai criar o Última Hora, que revoluciona a imprensa brasileira, mas é um exemplo, o Samuel Weiner acaba tendo que fechar, né? Ele, na verdade, tem o título cassado em função de publicar coisas que não estavam de acordo com aquilo que o DIP queria. Quer dizer, você podia fazer, mas depois você aguenta as consequências, né? Pode ser a suspensão do seu título ou pode ser a cassação do seu registro, né? Então, você não pode mais botar aquele título na rua, né? Porque aí você não tem o papel e você não tem o direito, e nenhuma gráfica vai te imprimir, porque as oficinas gráficas, elas também são registradas no DIP, né? Então, ninguém vai imprimir você, né? Se você não tem o registro, ninguém vai imprimir você, porque vai correr o risco de aí a oficina perder o registro, você percebe? Por isso que é um controle em várias direções. Às vezes, né, certas vezes,
quando o jornal publicava alguma matéria que o DIP não aprovou, os diretores costumavam ser presos, né? Você deu exemplos de jornais que foram tomados pelo governo. E as empresas, elas poderiam sofrer multas, como ficar sem o papel que era importado, né? E até serem fechadas. Quais outras multas os jornais sofriam? Quais as multas mais comuns que esses jornais sofriam? Então, o pior que pode acontecer para você, vamos dizer, é uma desgraça, né? Se a gente pegar que nem aqueles exemplos que eu dei, simplesmente o seu jornal é tomado, como foi com Amanhã, o Estado de São Paulo e à Noite, né? 3 exemplos, estou dando exemplo de grandes jornais. Então, no caso do jornal do Júlio de Mesquita Filho, não só o jornal passou a ser administrado diretamente pelo governo, né, mas ele foi obrigado a sair do país. Então, ele foi exilado, né? Então, aí você veja, não só a família, né, deixa de ter a sua fonte de renda, que no caso vinha do jornal, né, mas o proprietário ele é exilado. Não só o Júlio de Mesquita, mas também, né, o Armando de Salles Oliveira, que também era dono do jornal, que era casado com a irmã dele. Então, nesse caso, João, você veja que é drástico, porque você precisa se exilar, você precisa sair do país, né? Quando eles... Aí não tem, vamos dizer assim, é o pior que pode acontecer. Mas pode acontecer também de simplesmente o jornal ser fechado, que nem aconteceu, como eu te falei, com Diretrizes. Simplesmente eu caço o seu direito e o jornal é fechado. Eventualmente você também pode ser preso, não é que isso necessariamente vai acontecer, né? Mas vários jornalistas, né, ou proprietários de jornal também acabaram presos. Ou você pode receber uma multa mais branda, você está suspenso por um determinado tempo, né? Meses, semanas, você não pode publicar o seu impresso, seja ele jornal, revista, o que for, né? Ou eu posso te matar pela economia, eu corto a sua cota de papel. Isso significa te matar, porque você não tem como fazer, né? Só quem importa é o governo, eu cortei a tua cota, você não vai poder importar esse papel diretamente, e se importasse, seria um preço absurdo. Eu corto a tua cota de papel. Ou eu posso ir cortando a publicidade, né? Se eu vou cortando a sua publicidade, eu também vou cortando a sua possibilidade de sobreviver. Por outro lado, eu posso te dar incentivos, né? Então, aqueles que, vamos dizer assim, tocam conforme a música, né? Que dançam conforme a música, podem receber auxílios, empréstimos para tecnologicamente você atualizar as suas máquinas, a sua gráfica, né, a qualidade da sua impressão, etc, etc. Então, é uma relação de afago, por um lado, facilidades, desde que você se comporte, e punição, por outro lado, né? Então, é um jogo complexo, né? É um jogo bastante complexo. E a regra não é aplicada, vamos dizer assim, com a mesma medida para todo mundo, porque eu já te dei esse exemplo da Revista do Brasil, de 37 até 43, depois, em 44, ela tem mais saem mais 3 números, que ela nunca foi, vamos dizer assim, pelo menos que eu tenha conseguido perceber na análise dos números, quase 40 números que ela tem, que eu estudei. Você não percebe que houve, por exemplo, uma obrigação dela publicar coisas da Agência Nacional, né? Eu não percebo isso na revista. Mas é diferente, por exemplo, de uma revista como o Cruzeiro, ou de jornais como esses que eu te disse da grande imprensa, porque circulam de uma outra maneira, tem um outro público, né? Então, a tolerância também vai depender das relações que a própria figura que está à frente desse jornal tem, seja com o poder, seja a força no campo intelectual, né? Então, há um conjunto de coisas. Por isso que é importante a gente estudar a cada um dos títulos e não tomar decisões gerais. Todo mundo era contra, todo mundo era a favor. Quer dizer,
essas afirmações, vamos dizer assim, muito genéricas, elas empobrecem, porque você pode estudar outros títulos, tenha outras formas de resistência diferentes das que eu citei para você. Por isso que esse período é fascinante, né? Como é que você sobrevive nessa, vamos dizer assim, nessa corda bamba, né? Até onde você tensiona, até onde você pode ir, até onde também eles suportam que você vá. Então, é um jogo complexo, bem complexo, João Marcos. Professora, em 1939 também foi criado o Conselho Nacional da Imprensa. Qual a finalidade que esse conselho tinha? Então, esse conselho, né, eu acho que eu falei um pouquinho dele, esse conselho, ele era um conselho para auxiliar o funcionamento dessa divisão de imprensa do DIP, né? Ele é criado, na verdade, né, por um decreto, logo depois que sai o DIP, veja, o DIP é de 27 de dezembro de 39. O Conselho Nacional de Imprensa é criado no dia 30 de dezembro de 39. Né? Então, a gente pode dizer que ele é um braço que vai colocar em prática as ações da divisão de imprensa. Porque, veja, a gente tem lá em cima o Lorival Fontes, né? Como o grande diretor, é como você imaginasse um guarda-chuva, né? Você tem aqui o diretor na ponta, e depois você tem vários braços, né? Então, a divulgação, a radiodifusão, o teatro, o cinema, né? A imprensa, o turismo. Para cada um desses braços aqui do meu grande guarda-chuva funcionar, eu preciso ter um responsável, né? Como eu vou ter aqui, na divisão de imprensa, por que ela é tão importante, João? Ela não é mais importante que as outras, mas ela tem uma importância grande, porque uma grande parte das informações ainda vinham, né, pela imprensa escrita. Né? Jornais e revistas tinham uma importância que hoje não tem a mesma, quando a gente tem a televisão, que não existia, né, a internet, que não existia. Então, naquele momento, a imprensa, ela formava efetivamente a opinião pública, né? Por isso também que eles vão dar tanta atenção para o rádio, porque o rádio, qual é a vantagem do rádio em relação à imprensa, João? É fácil a gente responder. Para você ler um jornal, você precisa dominar a leitura, você tem que ser alfabetizado, né? Você vai ler uma revista, você tem que ser alfabetizado. Mas para escutar o rádio, você precisa só não ser surdo, né? Então, você escuta o rádio. Então, o rádio também vai ter uma importância fundamental, por quê? Porque o rádio, ele começa a chegar numa outra população, né? E pode chegar a qualquer recanto do país. Né? Se você pensar que o rádio de pilha vai chegar a qualquer recanto do país. É por isso que não só no Brasil, mas no regime nazista e no regime do Mussolini, no fascismo, o rádio também terá uma função fundamental, porque ele é um novo meio de comunicação de massa e que não exige o letramento. Então, por isso que eles vão criar, né, essa seção de radiodifusão, preocupados com o quê? Com aquilo que o povo escuta. Por isso que vão fazer a Hora do Brasil, por isso que não vão deixar uma notícia de rádio ser contra o governo, né? Claro que existem as pessoas que vão ao teatro e ao cinema, mas você há de convir que teatro e cinema já não tem, por exemplo, no interior do país. A quantidade é muito menor. Mas tem gente só preocupada em censurar teatro e cinema. Assim como na divisão de imprensa, o Conselho Nacional da Imprensa que vai botar em prática essa política. A política, né, de registrar, né, de punir, né, de caçar a licença. Então, o Conselho, né, ele trabalha dentro da divisão de imprensa, assim como a Agência Nacional. Né? Então, a Agência Nacional também está aqui dentro. Né? A agência funciona quase como um jornal, como você disse. Ela produz notícia, ela manda notícia para o país todo, e manda gratuitamente, manda as fotografias, manda tudo de graça. Né? Então, isso faz com que você tenha notícias muito parecidas, porque do Oiapoque ao Chuí, todo mundo está recebendo material produzido,
né, pela Agência Nacional, e está sendo controlado pelo Conselho Nacional de Imprensa, que é formado por 6 membros, né, 3 escolhidos pelo governo e 3 que vêm ou da Associação Brasileira de Imprensa ou do Sindicato dos Jornalistas, e que vai assessorar esse funcionamento do departamento, né, dessa divisão, melhor dizendo, não departamento, dessa divisão de imprensa. Houve manifestações de jornalistas contra o Estado Novo? Ou pelo menos tentativa, não necessariamente dentro dos jornais? Então, isso começa a ficar mais forte, João, justamente a partir de 1942, né? Quando a chance do DIP, do controle, ela é bastante menor, né? Mas houve, se você pegar o jornal literário Dom Casmurro, a própria Diretrizes do Samuel Weiner e outras publicações que vão, vamos dizer assim, testando até onde eles podem ir, né? Até onde você vê até onde você vai, né? Até onde você consegue, muitas vezes, pela maneira como você escreve, pelas entrelinhas, né, pelo tipo de questão que você coloca, pelo título das sessões. Muitas vezes, para um leitor treinado, ele consegue ver ali, né, um sentido de crítica que nem sempre é óbvio, né, mas que um leitor treinado consegue ver isso, né? Agora, se você bater de frente, aí você vai ser punido, né? Mas seria ingênuo a gente dizer que todo mundo simplesmente baixou a cabeça. Eu vou te dar um exemplo de um outro período, que não é do Estado Novo, mas que é um exemplo clássico. Eu acho que boa parte dos nossos ouvintes devem ter ouvido falar. Quando teve o AI-5, né, um dos jornais publica na área do tempo, né? Porque o jornal diz o tempo quente, temperatura tal, isso até hoje, qualquer jornal que você pega tem lá. E aí toda a temperatura, né, toda a questão climática foi apresentada do seguinte, toda a história foi apresentada como se fosse um tempo que está ali, não o tempo da natureza, mas é o tempo que estava se vivendo, né? Então, o tempo está abafado, está duro, está não sei o quê. Quer dizer, você usa uma série de termos climáticos, né? Que parece que está falando do clima da natureza, mas está falando do clima político. Então, esse é um exemplo, né, e eu estou falando isso para o AI-5, é outro momento, é a década, né, final dos anos 60. Como é que um jornalista criativo ele consegue passar a notícia, né, de qual é a temperatura política a partir de um pedaço do jornal que, teoricamente, está falando sobre o tempo da natureza? Então, tem muitos exemplos que você pode achar, né? Não como uma passeata, né, mas de outras maneiras, que aí também, quanto mais você tem a restrição da liberdade de expressão, mais você é criativo para encontrar formas de burlar, né, com inteligência, esses limites que são dados para você. Você falou que os jornais eles tinham que passar por uma série de inspeções do DIP, inclusive se alguém quisesse fundar um jornal, tinha também que passar pelo DIP. Existiu no período jornais clandestinos que circulavam pelas ruas das cidades de São Paulo, do Brasil como um todo? Jornais do Partido Comunista, por exemplo, que são publicações clandestinas, às vezes não publicações diárias, né, como a gente vai imaginar, mas publicações, panfletos, folhetos clandestinos, né? Isso sempre existe, né? Sempre tem uma forma de você se colocar, por mais que você tivesse a perseguição à liderança comunista na época, né? Há a possibilidade de você distribuir publicações, panfletos, né,
claro que não com uma periodicidade da imprensa empresarial, mas de você distribuir material contrário, né? Isso existiu, sim. Né? Inclusive, tem um trabalho muito interessante feito aqui em São Paulo, imagino que existem em outros lugares do país, mas que se chama A Imprensa Confiscada pelo DIP. Quer dizer, como você sabe, né, todos os estados tinham os seus órgãos de controle, né, e que perseguiam as pessoas, né, líderes políticos de todas as colorações. E há um belo trabalho, um belo livro, né, que foi organizado a partir do estudo desses processos que você tinha no DOPS, né, e quais são os jornais que foram apreendidos. Então, existe a possibilidade de você ver o que se apreendia, né? E aí, parte dessas publicações são clandestinas, né? Interessante, eu imagino que eu conheço para São Paulo, mas talvez exista para outros lugares do Brasil, é a imprensa apreendida pelo DIP. Né? Então, é um exemplo. E da onde eles pegaram isso? Justamente dos processos que tem no Arquivo do Estado, todo arquivo, em cada estado, deve ter esse mesmo material. No Arquivo do Estado de São Paulo, quando acaba a ditadura, né, a ditadura de 64, esse material todo que era apreendido pelo DOPS foi para os arquivos públicos, né? E existem projetos de pesquisa em história que trabalham com esse material, organizaram esse material. Aqui em São Paulo, isso foi feito. A professora Maria Luísa Tucci Carneiro, que é uma especialista em Estado Novo, que organizou esse belo volume que se chama A Imprensa Apreendida pelo DOPS. Então, você veja que é possível, inclusive, encontrar nos órgãos de repressão material apreendido, e a gente vê o que eles consideravam subversivo, né, João? Isso também é interessante da gente pensar, né? O que na cabeça deles era subversivo, né? Para finalizar, a senhora indica alguma obra para quem deseja começar os estudos sobre a imprensa no Brasil? Então, especificamente sobre o Estado Novo, tem muita coisa, tem muito material, né? Sobre várias perspectivas, né? Então, por exemplo, exclusivamente sobre o DIP, tem um livro que é muito famoso, muito citado, da Silvana Goulart, que se chama Sobre a Verdade Oficial, Ideologia, Propaganda e Censura no Estado Novo. Quer dizer, se você está interessado em ver com mais detalhes como é que funcionou todos esses departamentos, etc., esse livro é um livro bem bacana, inclusive depois ela vai estudar a criação do DEIP, né, de São Paulo, que é esse Departamento de Imprensa e Propaganda Local. Então, esse é um livro interessante, né? Se você está interessado, por exemplo, no Capanema, né, que é um ministro super importante do Vargas, e que tem uma política diferente do DIP, que é muito mais uma política de cooptação da intelectualidade, existem 2 livros maravilhosos, né? Um que se chama Constelação Capanema, Intelectuais e Política, que foi organizado pela professora Helena Bomeni. E um outro também muito interessante, que mostra essas ações culturais do Capanema, né, que a gente não pode considerar um ministro que trabalhasse na mesma chave do DIP, que é uma chave do controle, se chama Capanema, o Ministro e seu Ministério, organizado pela professora Ângela de Castro Gomes. É muito interessante. Se você quer ter uma visão geral da era Vargas, né, tem um livro também organizado pela professora Maria Celina de Araújo, que se chama As Instituições Brasileiras da Era Vargas. E aí você vai ver várias instituições que foram criadas, né, nesse momento tão importante da história brasileira. Se você quer ver pelo lado do Vargas, quando ele muda, né, e vai lá para os Estados Unidos e
a partir de 42 ele entra do outro lado, como eu estava dizendo, você pode ver o belo livro do Antônio Pedro Tota, O Imperialismo Sedutor, a americanização do Brasil na época da Segunda Guerra, que é um livro bem legal também. Um outro interessante para você ver a população, né? O que as pessoas escreviam para o Vargas, tem um livro bem legal do professor Jorge Ferreira, que se chama Trabalhadores do Brasil, o Imaginário Popular. Esse livro é muito interessante, né? Justamente porque ele vai trabalhar de 30 a 45 as cartas que o Getúlio Vargas recebia de pessoas comuns, né? Então, é um outro tipo de fonte que você pode explorar, que são essas cartas, né, mandadas por pessoas, vamos dizer assim, não importantes, né? Pessoas do povo que resolviam escrever para o Vargas, né? E, por fim, se você gosta dessa parte mais jurídica, por exemplo, tem um livro interessante que é sobre a Constituição de 37, né? Porque todo esse ordenamento jurídico, ele também passa pela Constituição, né? Então, como é essa Constituição outorgada, que é chamada, inclusive, a polaca, porque ela estaria muito próxima da Constituição polonesa. Então, tem um livro que se chama A Constituição Brasileira, de 10 de novembro de 37, um retrato com luz e sombra, escrito pelo Paulo Sérgio da Silva. Eu também acho que é um livro bastante interessante, porque aí ele vai se debruçar, né, sobre quais são os poderes, né, de cada órgão do governo. Inclusive, aí a gente vai ver a importância da imprensa, porque, pela Constituição de 37, a imprensa ela passa a ser um serviço público. Então, portanto, ela está obrigada a publicar aquilo que o governo quer. Então, é uma outra concepção, né? A ideia que a imprensa presta um serviço público e, portanto, está subordinada a determinações legais. Então, se você lê o livro que vai estudar essa Constituição, é um outro exemplo. Enfim, João, eu estou dando alguns aqui que eu estou me lembrando, mas certamente, se vocês procuram no Cielo, né, que é uma base de dados muito importante, que junta revistas, né, as principais revistas brasileiras, tem revistas também da América Latina, revistas portuguesas e espanholas, e você procurar pelo Estado Novo, bom, você vai ter uma grande quantidade de material, né? Eu acho que até em 2019, né, houve uma série de dossiês de revistas, né, que se debruçaram, 2017, 19 seria o DIP, 2017, né, houve uma série de revistas que se debruçaram, né, por conta dos 80 anos do golpe do Estado Novo. Então, tem várias revistas que publicaram dossiês com pesquisas recentes a respeito do assunto, né? E outras obras que certamente vocês podem encontrar disponíveis em boas bases de dados, a base de dados, por exemplo, da CAPES, com as teses, né? Muitas teses feitas ao longo do Brasil todo a respeito do Estado Novo, que vocês podem encontrar. E esse trabalho que eu fiz sobre a Revista do Brasil no Estado Novo, ele está disponível online, vocês podem baixar gratuitamente no site da editora Unesp. O livro chama Leituras, Projetos e Revistas do Brasil. Se você puser isso, botar o meu nome, você vai cair na editora Unesp, basta você fazer um cadastro, você baixa gratuitamente o livro, né? O custo é zero, e você pode, se quiser, ler sobre essa revista que eu mencionei, a Revista do Brasil, durante o Estado Novo. Essa foi a professora Tânia Regina de Luca, convidada do Pod História de hoje. Muito obrigado, professora, pelo seu tempo e até a próxima. Eu que agradeço, João. Espero que as pessoas se entusiasmem a ler mais sobre esse período e sobre a história da imprensa. Muito obrigado pelo convite.